Eu queria perguntar o seguinte, Kim, uma das características das universidades brasileiras é que tem caído elas no ranking no mundo. Todas elas vêm caindo sistematicamente. A gente vê hoje, por exemplo, que todas as universidades, das 10 principais que geraram prêmios Nobel, 8 são americanas. Se isso também não é um fator que mostra que o nosso sistema já não está mais funcionando e alguma coisa deve ser pensada para mudar. Acho que isso entra principalmente no que eu tinha colocado da abertura de investimento para a iniciativa privada e menos na cobrança de mensalidade. Acho que a questão das universidades é que hoje você tem um financiamento público que não é suficiente, que é mal alocado, que é mal gerido, né? Não só você tem poucos recursos, principalmente relativo à pesquisa, como esses recursos da pesquisa são absolutamente mal administrados. E são mal administrados porque você não tem incentivo nenhum para que eles sejam bem administrados, né? Aliás, vamos citar um exemplo de um coordenador estadual da MBL, que ele descobriu, ele tem uma tese de doutorado, né, sobre a cegueira causada por toxoplasmose, e ele, teve bolsa para levar esse estudo em frente, etc. E nem sei se eu posso falar isso, porque ele ainda está sob orientação dela, mas ele está sob uma orientação de uma pessoa que utiliza o dinheiro público da bolsa que deveria ser revertido para a pesquisa para ir viajar com a família para a Argentina, né? Então, é um negócio entranhado que a gente tem, sem a menor fiscalização, e que poderia muito bem ser melhorado com essa abertura de mercado das universidades. E assim, é realmente uma coisa que eu não consigo entender como ser contra, né? Porque é basicamente dinheiro entrando na universidade. Não tem nada, não tem problema nenhum nisso. A universidade não está perdendo nada, você não está privatizando nada, você não está vendendo patrimônio nacional estratégico para ninguém. É só dinheiro entrando na universidade para desenvolver pesquisa, para melhorar a sala de aula, para, enfim, melhorar a universidade de modo geral. Então, eu acho que nesse sentido, esse ponto que você colocou dos prêmios específico vem muito mais porque as pesquisas de lá têm as demandas de mercado e as pesquisas daqui não, e não tem nem recursos, ainda que fossem voltadas para isso, seria financiado por dinheiro público, o dinheiro público não seria suficiente, a pesquisa no final não ia conseguir chegar no resultado desejado, né? Então, acho que, no geral, o problema é esse. Desculpa, o colega perguntou, Paulo, qual é o dado objetivo que você tem para afirmar que as universidades vêm caindo sistematicamente? Vários campos que a gente acompanha no jornal, que a USP, que ela está vendo que parece as 300, Leva o microfone para abaixo das 300, a Unicamp, que era logo assim, até subiu um pouco, até chegou a passar, mas mesmo assim caindo em relação às demais no resto do mundo. Não, a Unicamp, a Unicamp continua muito bem posicionada nos rankings. A Unicamp continua muito bem posicionada nos rankings. Depende do ranking, claro. Né? Por isso precisa ter o dado. Né? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Sistematicamente. A gente lê isso, né? Então, é muito fácil a gente falar, vir aqui fazer afirmações nesse sentido. As universidades públicas, elas concentram coisa de 80%, 85% da pesquisa nesse país. Se as universidades não existissem, né, nós não teríamos pesquisa científica nesse país. E não é pesquisa assim para escrever um artigo e apresentar na Argentina, não. É pesquisa que muda a vida das pessoas nesse país. Né? Então, eu gostaria assim, que especialmente no ambiente universitário, né, e quando a gente está falando para muita gente que está vendo o que nós estamos falando aqui na universidade, você é absolutamente bem-vindo, né? Evidentemente já está na Unicamp, mas quando a gente está aqui a gente precisa apresentar o dado, por que está caindo sistematicamente e o que está por trás desse discurso. Né? Então eu acho que isso é muito importante para que a gente tenha um debate minimamente de nível. E é muito ruim também, deputado, que a gente faça afirmações e dê exemplos, né, aleatórios sobre um caso que aconteceu e jogue no buraco toda uma legitimidade que a universidade pública vem construindo há 50 anos, só para a gente falar da Unicamp. A gente não pode ser irresponsável em fazer esse tipo de afirmação num ambiente público. E você, como deputado, vai ter mais ainda, vai ter que ter mais responsabilidade ainda com isso.
Então, vamos lá. O grande problema é que não é simplesmente uma anedota, não é uma exceção em meio a uma regra que funciona diferente. Hoje é a regra, o mau investimento e a má gestão do dinheiro público utilizado em pesquisa, né? Não é simplesmente uma exceção, um caso. E aí, até fiquei um pouco chocado de você falar, não, mas o que a gente faz aqui é pesquisa séria, não é aquela pesquisinha para levar para a Argentina. Pelo amor de Deus, né? A pesquisa do nosso coordenador, assim, claro que esse não é o tema do debate, mas eu fiquei um pouco mexido aí que você falou, não é pesquisinha para levar para a Argentina, pô. É um cara que está pesquisando cegueira causada por toxoplasmose e, inclusive, a cura para isso pode mudar a vida de milhares e milhares de pessoas que, para essas pessoas, realmente importa bastante a pesquisa que ele está fazendo, né? Então, acho que diminuir a pesquisa dos outros seja uma coisa adequada, principalmente para um acadêmico. E outro ponto que você colocou, de 90% das pesquisas estarem em instituições públicas, justamente porque a lei proíbe que o mercado entre nas universidades privadas para fazer esse investimento, e mesmo nas universidades públicas. É evidente que vai ficar monopolizado. É a mesma coisa falar, aqui no Brasil, só a Petrobras explora petróleo. Se não fosse a Petrobras, ninguém exploraria. Mas é óbvio que não, porque a lei não permite que outros entrem e façam essa exploração. Então, evidentemente, quando você tem um impedimento legal, é muito simples falar, não, se não fosse, vamos supor que hoje, sei lá, não tivesse passado o decreto do Collor e ainda hoje a gente fosse obrigado a ter a indústria, quer dizer, a gente ainda tem, né, mas o mercado fosse todo fechado para a Cobra, a nossa empresa estatal de produção de tecnologia da informação, né? Se a gente fosse obrigado a usar computadores Cobra, a gente fala 100% dos computadores do Brasil são feitos pela Cobra, mas é óbvio que isso é 100%, nenhum outro pode entrar no mercado, é a mesma coisa que você pode falar sobre qualquer outro tipo de legislação, inclusive da legislação envolvendo pesquisa. Se você é proibido de investir, é evidentemente que você não vai investir, né? É uma relação lógica e objetiva. Então, acho muito complicado falar, primeiro, diminuir a pesquisa dos outros, segundo, falar que 90% da pesquisa está na universidade pública, logo, sem a universidade pública não vai ter pesquisa. Isso sim é uma falácia da falsa analogia. E em relação ao meu exemplo anedótico, eu não estava falando que dessa minha exceção, por causa desse caso, era regra, mas sim ilustrando algo que é regra, que não é exceção e já acontece com base em dados. E isso você pode pegar de premiações do Brasil internacionalmente e dos rankings que o senhor citou. Você pode pegar, por exemplo, o ranking universitário da Folha, que quando você para analisar internacionalmente, de fato, você tem uma queda sistemática na qualidade das universidades públicas no Brasil.